Olá, a nossa aula de hoje vai debruçar-se sobre a criança em idade pré-escolar, entre os 3 e os 6 anos, ou, eh, utilizando outra designação, a criança na segunda infância. Esta temática será desenvolvida em duas aulas. Esta é a primeira, que se vai focar mais sobre o desenvolvimento cognitivo, e a segunda, que será feita posteriormente, que se focará mais sobre o desenvolvimento do raciocínio moral, do autoconceito, do self, da autoestima. Portanto, serão duas aulas diferentes. Na nossa aula de hoje, vamos tentar responder às seguintes questões: quais as principais aquisições das crianças na segunda infância, como se desenvolve a memória e a cognição nesta etapa da vida, quais as características e limitações do pensamento pré-operatório. E, de uma forma sintética, a criança em idade pré-escolar sofre um desenvolvimento físico extremamente acentuado, que lhe permite ter uma maior autonomia, que lhe permite, por isso mesmo, explorar melhor o mundo que as rodeia e permite-lhe também aprender mais e melhor. Consegue ter uma maior perspectiva do pensamento dos outros, daquilo que os outros sentem. Mas apesar de tudo, o seu pensamento é sobretudo um pensamento egocêntrico, e apesar de já conseguir ter uma maior capacidade para usar o pensamento simbólico, a verdade é que ainda apresenta muitas ideias ilógicas acerca do mundo. Portanto, nesta fase, do ponto de vista cognitivo, temos aqui um certo paradoxo. Há a emergência da base do raciocínio lógico, que depois será desenvolvido na fase seguinte, no operatório concreto, mas este pensamento embrionário, digamos assim, está muito carregado ainda de pensamentos ilógicos, e nós já vamos ver quais são. Desenvolvem-se noções de moralidade, e estas noções de moralidade influenciam o autoconceito e, a autoestima da criança, mas esta temática será abordada na segunda aula sobre este tema. A família é ainda o núcleo de vida da criança, assim como na idade escolar. A família tem muita importância, mas na idade escolar a escola, tal como o próprio nome indica, ganha uma importância fulcral. Aqui a família é ainda muito importante. No entanto, os outros coleguinhas, os outros amigos vão tendo uma importância cada vez maior. Do ponto de vista da memória, tanto os processos de reconhecimento como os de evocação melhoram ao longo desta etapa. Os processos de reconhecimento são aqueles que permitem à criança olhar para um objeto e pensar: já conheço, sei que objeto é este, já o vi antes, e onde é que o vi? Os processos de evocação são aqueles que permitem à criança lembrar-se de um objeto sem o ter à sua frente. Tanto um como o outro tipo de processo melhoram. A memória, de uma forma geral, desenvolve-se muito nesta fase, o que permite também à linguagem desenvolver-se, não é? Lá está, como eu vos disse na aula sobre o desenvolvimento da linguagem, estes processos estão todos interrelacionados. Existem vários tipos de memória. No que diz respeito à memória explícita, que é aquela que é uma memória deliberada dos acontecimentos, do conhecimento de factos, etc. Esta memória é uma memória que emerge mais tardiamente. Nesta fase da vida, a partir dos 2 anos, o que temos mais, o que as crianças têm mais presente é a memória implícita, que é a memória que permite
que permite, no fundo, uma orientação no mundo, mas ainda não há uma codificação das memórias explícitas. Portanto, as crianças têm sobretudo uma memória implícita que permite uma orientação no mundo, identificação de situações frequentes e rotineiras, mas não há uma codificação intencional, como ocorre depois mais posteriormente com a memória explícita. Apesar disso, apesar de ainda não termos uma memória explícita totalmente desenvolvida, e apesar de podermos dizer que as memórias são sobretudo de caráter implícito, estas memórias implícitas perduram no tempo. Há uma experiência que é de Newcomb and Fox, de 1994, que mostra precisamente esta questão. Foram mostradas a crianças entre os 9 e os 10 anos fotografias de crianças, antigos colegas deles, quando andavam no período pré-escolar, quando andavam na escola, na creche. Mostraram fotografias de crianças que já foram seus colegas e de crianças perfeitamente desconhecidas e mediram a condutância da pele, que são os movimentos elétricos involuntários da pele, e perceberam que mesmo quando as crianças não se lembravam de ter andado com os amigos na escola, reconheciam, tinham respostas positivas na pele quando viam fotografias desses mesmos colegas, e não tinham as respostas da pele quando estavam perante fotografias de crianças desconhecidas, o que nos leva a pensar que as memórias implícitas perduram mesmo quando as crianças, do ponto de vista explícito, não têm qualquer tipo de memória, não se lembram, mas as memórias estão lá, se quiserem estão. Portanto, se quiserem, do ponto de vista inconsciente, as memórias implícitas ficam lá, mesmo do ponto de vista consciente, do ponto de vista explícito, ainda não existe a memória desses acontecimentos, não é? E, portanto, esta questão é muito importante, a memória implícita perdurar mesmo muitos anos depois, não é? Acontecimentos traumáticos que ocorrem às crianças antes dos 3 anos, muitas das crianças podem não se lembrar de uma forma explícita do que se passou, mas o corpo lembra-se. O corpo lembra-se que houve alguma coisa que aconteceu, está bem? Portanto, outro tipo de memória episódica, ligada a acontecimentos novos e específicos, significativos para a criança. Autobiográfica, normalmente a partir dos 4 anos, é uma memória que, no fundo, é o contar a história de vida dessa criança, desse indivíduo, é aquilo que nos permite ter uma sequência da nossa história de vida, memória autobiográfica. Só quando ocorre o desenvolvimento da linguagem é que, de facto, este tipo de memória se começa a desenvolver, porque é o que permite, é o tipo de desenvolvimento que permite o tal contar uma história, e o que se sabe é que o meio é extremamente importante para o desenvolvimento da memória, e já vimos isto, para o desenvolvimento da linguagem, para o desenvolvimento cognitivo, físico, etc. O contexto, o meio é importantíssimo, e os pais, para fazer para desenvolver estas competências, devem fazer com que os seus filhos participem ativamente nas tarefas de casa, participem ativamente na família e que utilizem estilos parentais democráticos, em que as crianças possam falar, possam conversar e desenvolver de facto estas competências. Portanto, o desenvolvimento da linguagem, já falámos na aula anterior de alguns aspectos importantes, só queria aqui salientar a importância do desenvolvimento da linguagem para o desenvolvimento da memória e vice-versa, já falei nisso no slide anterior, e também falar
numa questão que ocorre nesta fase e que é normal, que é o facto das crianças terem solilóquios, ou seja, falam enquanto estão a fazer as suas tarefas, seja na escola, seja em casa, estão a fazer as coisas e estão a falar alto. E isto é normal, faz parte desta etapa do desenvolvimento e normalmente este falar alto tem um caráter adjuvante à ação, ajuda a que as crianças pensem naquilo que estão a fazer naquele momento, ajuda a ação, ajuda ao comportamento. E depois mais tarde é interiorizado e transforma-se naquela linguagem interior do adulto e do adolescente e do adulto que nos acompanha ao longo da vida e que nos diz se estamos a fazer bem ou se estamos a fazer mal. Normalmente é nesta linguagem interior que os terapeutas intervêm. Tentam mudar esta linguagem interior quando ela é demasiado crítica ou quando ela é desadequada à realidade. Do ponto de vista cognitivo, como é que nós caracterizamos a criança pré-operacional? Já vimos, quando falámos de Piaget, vimos algumas características, vamos agora aprofundá-las um pouco mais. As crianças, na fase pré-operacional, têm, como eu vos disse há pouco, a emergência do pensamento simbólico, a emergência, e não só, a emergência e o desenvolvimento do pensamento simbólico. No sensório-motor, o final do sensório-motor é a emergência do pensamento simbólico, agora é a continuação do desenvolvimento desta função. E isto significa que as crianças conseguem pensar em algo sem necessitar de que esse objeto, pessoa ou animal esteja à sua frente. Portanto, está relacionado com a memória, não é? Está relacionado com a memória. As crianças já conseguem fazer isto porque houve um desenvolvimento da memória. Está interrelacionado, estas dimensões estão relacionadas. E, portanto, uma criança pode pensar, sabe que o nome Pipoca, por exemplo, representa a sua gata e consegue falar sobre a gata, consegue falar sobre o que ela faz a outras pessoas sem tê-la à sua frente e sabe que as palavras representam objetos, pessoas e acontecimentos. Consegue também saber que pessoas e objetos permanecem iguais, mesmo que mudem de forma, tamanho ou aparência. O desenvolvimento deste conceito permite-lhe percepcionar o mundo como mais organizado e previsível. Digamos que isto é o passo em frente em relação à permanência do objeto, não é? A compreensão das identidades. Existe uma certa constância perante a mudança. As coisas não mudam a sua essência, não é? E, portanto, o Pedro sabe que a sua gata, Pipoca, mesmo mascarada com um fatinho de urso, continua a ser a sua gata, não se transformou num urso. Sabe que continua a ser o seu animal de estimação. Também consegue perceber melhor a relação entre causa e efeito e o papel que eles próprios têm nos acontecimentos. Isto é importante para o desenvolvimento da moralidade, nós vamos ver isso na aula seguinte. Conseguem e desenvolvem a compreensão dos números. Nós vimos na aula sobre a primeira infância, portanto, na primeira aula sobre a primeira infância, vimos que esta capacidade numérica se desenvolve ou está presente muito cedo na vida, não é? Vimos naquela experiência da Wynne que as crianças, os bebés, conseguem ter uma capacidade numérica muito precoce, mas só mais tarde é que estas competências se vão desenvolver, não é? Porque estas capacidades quase inatas, não são inatas, mas quase, só com o desenvolvimento do cérebro e com a experiência que o meio proporciona, é que se vão desenvolver em pleno. Depois, também na mesma linha, a capacidade de classificação, organizar, agrupar, ordenar, todas estas capacidades se desenvolvem nesta fase. A empatia, a capacidade de imaginar a forma como os outros se sentem, que é muito importante para relacionar-se com os outros e para desenvolver amizades
que vão ser fundamentais para a fase seguinte, na fase escolar, quando entrar na escola, e depois na adolescência, que tem uma importância enormíssima, não é? Porque o desenvolvimento da identidade faz-se em confronto com os outros, e os outros na adolescência são os amigos. Portanto, é aqui que começa de facto a importância dos pares. E, portanto, começa com o facto das crianças conseguirem desenvolver empatia e a teoria da mente, conseguirem perceber como é que os outros se comportam e conseguem prever a ação dos outros e agir de acordo com essas mesmas ações. Por exemplo, o Pedro pede à mãe para comer um bolo antes do jantar e a mãe diz que não. Então o Pedro vai pedir ao pai, o pai autoriza, mas o Pedro não diz ao pai que a mãe não deixou previamente, porque sabe que se o pai soubesse também não autorizaria. Portanto, esta capacidade de perceber o que os outros querem, o que os outros sentem e reagir em conformidade, desenvolve-se nesta altura e é muito importante para o desenvolvimento psicossocial e para a integração na escola e depois mais tarde para o desenvolvimento da identidade e para a integração na vida adulta. São competências muito importantes. Mas este tipo de pensamento, o pensamento pré-operatório, não é isento de limitações. Tem limitações, não é? Porque a criança é ainda muito imatura do ponto de vista cognitivo. E quais são as limitações? É, em primeiro lugar, a incapacidade de se descentrar, porque as crianças, nesta idade, concentram-se num aspecto de uma situação e esquecem os outros. Por exemplo, o Pedro chora quando lhe dão uma bolacha partida ao meio e ao irmão, imaginem, dão uma bolacha inteira. Ele acha que a bolacha partida é mais pequena do que uma bolacha inteira, acha que está a receber menos bolacha. Também tem uma grande incapacidade de distinguir a aparência da realidade, confunde o real com o exterior, com a aparência exterior. Pode, por exemplo, achar, ao olhar para uma esponja, pode achar que a esponja é mesmo uma pedra e não uma esponja. Ao ver aqueles, por exemplo, cenários, pode achar que os cenários são mesmo reais. Não compreende o significado da transformação entre estados. Por exemplo, na tarefa de conservação dos líquidos, não consegue perceber que a quantidade é igual. A tarefa de conservação dos líquidos é uma tarefa que consiste em apresentar a uma criança dois copos, um copo mais pequeno e um copo comprido, grande. E em ambos os copos é colocada a mesma quantidade de líquido. E é claro que no copo mais baixinho o líquido vai parecer menor do que no copo mais alto, em que o líquido parece mais alto também. E as crianças nesta fase não têm a capacidade de conservação, isto é, olham para o líquido e dizem que o copo com o líquido, o copo mais comprido é aquele que tem mais líquido e o copo mais baixo é o que tem menos líquido, mas ambos os copos têm a mesma quantidade de líquido. A criança operatória já não faz este erro. A criança operatória, na fase seguinte, portanto na idade escolar, já consegue perceber que, embora aparentemente o copo mais comprido tenha mais líquido, na realidade ambos têm a mesma quantidade de líquido. Está bem? Isto assim de uma forma muito sintética. Deixem-me andar para trás. Como é que eu fiz isto? Não era aqui. Aqui, assim. Ok. Depois tem também também tem uma limitação que é o chamado raciocínio transdutivo. E é o facto de ver relações onde estas não existem. E como é muito egocêntrica. E egocêntrica aqui não é só egoísta, não é essa a questão, é que só vê a sua perspectiva. E, portanto, como
tudo é visto em função da sua perspectiva, normalmente sente-se culpada de situações em que na realidade não é culpada e não tem responsabilidade. Pensem, por exemplo, nas crianças desta idade que sofrem o divórcio dos pais, e são muitas. Sentem sempre que têm uma cota-parte de responsabilidade nas situações. E isso tem a ver com o facto de terem esta limitação do pensamento, que é o raciocínio transdutivo. Por exemplo, sentirem que se o irmão está doente, a culpa é dela. Porque o irmão arreliou-a, ela pensou, devias era agora ficar doente, ou devias cair e partir o nariz, e ela pensa que o que de mal lhe aconteceu foi de facto culpa dela ou dele, está bem? Portanto, isto é o raciocínio transdutivo. Também são mais egocêntricas, muito mais. Por exemplo, a mãe joga com a Beatriz, de 5 anos, a um jogo, mas a mãe não quer realmente estar a jogar o jogo, está ali a entretê-la, mas sem vontade. Mas a Beatriz acha que a mãe gosta tanto de jogar como ela, não percebe, não percebe que a perspectiva da mãe pode ser diferente. E também outra limitação é o animismo. O animismo é o facto da criança atribuir vida a objetos. Portanto, por exemplo, as nuvens movimentam-se e, portanto, estão vivas. Portanto, atribui a objetos e a animais características humanas. Também já vimos que nesta fase, do ponto de vista psicossocial, as crianças estão perante um dilema, que é o dilema iniciativa versus culpa. E aqui temos que considerar a perspectiva de Erikson. Já vimos isto quando falámos sobre a nossa teoria, quando falámos na nossa aula sobre a teoria de Erikson, e basicamente esta etapa permite que as crianças, se resolverem este dilema pela positiva, que consigam planear, realizar atividades e simultaneamente ter em conta os problemas morais que os comportamentos podem trazer. Elas, como são mais autónomas e já têm estas competências cognitivas embrionárias e estão em pleno desenvolvimento dessas mesmas competências, querem fazer mais e mais, querem ter cada vez mais atividades, querem aprender tudo. Muitas vezes têm atividades e comportamentos que não são os mais corretos. E, por isso mesmo, podem sentir alguma culpa por esses mesmos comportamentos. Vocês podem ver este tipo de dilema e a forma de o resolver num livro que eu coloquei na vossa pasta, que se chama Os Desastres de Sofia. É um livro da Condessa de Segur. É um livro para crianças. Mas vocês veem no comportamento da Sofia este dilema muito bem retratado. Veem como a Sofia quer fazer muita coisa, faz, resolve os problemas muitas vezes não, praticamente sempre de uma forma extremamente egocêntrica, sem ter em conta ninguém, e depois sente-se muito culpada por aquilo que fez, mas normalmente consegue continuar a ter iniciativa. Portanto, aqui a culpa serve para estruturar a personalidade. Como as crianças nesta fase têm as limitações do pensamento pré-operatório, que nós já vimos anteriormente e já as sintetizamos, ocorre pontualmente uma situação que não é patológica, mas eu gostaria de falar sobre ela, para vocês perceberem que é uma situação relativamente normal e que até pode ter portanto, consequências positivas para as crianças e para as suas famílias, que é a ocorrência de amigos imaginários. Aos 3 anos e meio, a Ana tinha 23 irmãs, com nomes como Otis, Zini e Eggy. Todos viviam na sua imaginação. 15 a 30% das crianças entre os 3 e os 10 anos criam amigos imaginários, especialmente se são filhos únicos. Estes proporcionam companhia, são também mecanismos de realização de desejos
podem ser um bode expiatório quando a criança se porta mal e são também muitas vezes agentes substitutos para medos e apoio em situações difíceis. As crianças que têm amigos imaginários não parecem diferir das outras no que diz respeito à aceitação pelos pares, nem ao número de amigos. Ou seja, aparentemente estas crianças têm amigos e são aceitos pelos outros, mas têm necessidade de ter um companheiro ou uma companheira mais próxima. A característica desta amizade com os amigos imaginários é semelhante às amizades reais. No fundo, é uma amizade, mas com alguém que eles criaram na sua imaginação. Vocês têm aqui um link depois, se quiserem averiguar, que de facto as relações com os amigos imaginários parecem ser elaborações das suas experiências com amigos reais e são representações da compreensão que a criança tem do que é uma amizade. São frequentemente crianças com a mesma idade e estão presentes na vida da criança ao longo de todo o dia. Podem ser animais e podem ser super-heróis. Podem ser animais de peluche ou objetos aos quais as crianças atribuem vida. Vocês têm aqui um exemplo do Kelvin, da banda desenhada Calvin e Hobbes, em que o Kelvin fala com o seu tigre de peluche como se fosse verdadeiro. E toda a banda desenhada está assente em torno desta amizade, que é uma amizade com um amigo imaginário. E tem aqui outro exemplo. É um amigo que serve, é um pouco como o grilo falante do Pinóquio. Tem uma estrutura moral, ajuda-o a perspectivar a realidade e é um companheiro de todas as aventuras. As crianças não têm aqui um comportamento patológico, elas sabem interiormente que aquele amigo imaginário não existe de facto. Elas distinguem a realidade e a imaginação. A diferença entre uma situação patológica e uma situação saudável é que, neste caso, que é uma situação saudável, as crianças controlam a situação, elas é que modelam o relacionamento, elas é que definem as regras, não estão sujeitas não é algo que as está a sujeitar, são elas que controlam toda a situação e são elas que definem as regras. Muitas vezes parecem estar a compensar a realidade, às vezes em situações mais negativas em que as crianças estão a enfrentar a doença de um familiar muito querido, estão a enfrentar um divórcio, a mudança de casa e é uma mudança não desejada, o facto de terem este amigo imaginário ajuda-as a compensar a realidade. No entanto, Jean Piaget não via o amigo imaginário desta maneira, não como uma compensação, nada disso, nem como uma forma das crianças poderem sentir-se mais satisfeitas consigo próprias, não. Jean Piaget dizia que os amigos imaginários são uma forma especial de jogo simbólico e que são só as crianças especialmente inteligentes é que têm este tipo de jogo simbólico. E, portanto, as crianças estão a desempenhar um papel e como são muito inteligentes, conseguem criar uma outra personagem, conseguem criar uma personagem que também está a desempenhar um papel. Portanto, e as crianças, como disse, sabem que tudo isto é um jogo. Ele relata e descreve o amigo imaginário da sua filha Jacqueline, de 3 anos, que numa situação de aprendizagem intensa, teve sempre ao seu lado um amigo imaginário que a ajudava a aprender aquilo que ela tinha que aprender. E ao fim de 2 meses esse amigo desapareceu, quando deixou de fazer falta. Portanto, para Piaget, os amigos imaginários são uma prova de criatividade e prazer de comunicar. Os jovens com amigos imaginários, para este autor, apresentaram mais os jovens com amigos imaginários são os jovens, as crianças, são especialmente inteligentes e num estudo de Robbie e Key de 2008, aparentemente os jovens com amigos imaginários apresentaram mais qualidades sociais, como empatia, são mais maduras e psicologicamente mais estáveis.
Um amigo imaginário pode também servir de conselheiro moral, e aqui está o grilo falante, está um bocadinho esticado. E na adolescência, os amigos imaginários podem revestir-se de outras formas, nomeadamente o diário, não é? Os adolescentes que escrevem diários estão a escrever para um amigo imaginário, para o querido diário, e têm ali uma forma muito boa de expressarem as suas inquietações, as suas preocupações e com toda a intimidade e privacidade. E, portanto, de uma forma sintética, a criança em idade pré-escolar desenvolve capacidades consideráveis do ponto de vista motor e cognitivo, proporcionando-lhe uma maior autonomia para explorar o mundo e para aprender. Emerge e desenvolve-se a capacidade de utilização do pensamento simbólico e também, fruto do intenso desenvolvimento físico, uma maior capacidade da memória e, consequentemente, da linguagem, que se interrelacionam, que se autorreforçam. Também o pensamento pré-operatório portanto, é um sinal de um grande avanço cognitivo. Temos ali em embrião portanto, o raciocínio, não é? O raciocínio lógico, está aqui em embrião, mas há ainda uma grande imaturidade cognitiva e o pensamento pré-operatório tem limitações específicas e às vezes fruto dessas limitações e em crianças especialmente inteligentes ou que estejam a passar por fases mais difíceis da sua vida, aparecem os amigos imaginários que são um sinal de uma inteligência saudável. Tem aqui a bibliografia, que vai estar na vossa pasta, os handbooks não, mas o artigo eu coloco na vossa pasta. E até à próxima!